Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Vamos então falar um pouco sobre as nossas experiências de parto e como que o Evangelho impacta isso nas nossas vidas. O título desse episódio é O Parto dos Sonhos, e eu acredito que pouquíssimas de nós terão alcançado esse parto dos sonhos, se formos bem sinceras. E eu sei que esse assunto pode ser um pouco polêmico, mas sendo polêmico ou não, eu acredito que nós temos muitos aprendizados da palavra de Deus para nos ajudar a lidar com as nossas histórias, com as nossas experiências, sejam elas quais forem. Então, nesse episódio, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas essa não é a parte principal, é só para dar um contexto daquilo que eu vivi, né? E cada uma de nós vai ter uma experiência diferente em relação a isso, cada uma de nós tem uma vivência única, né? Faz escolhas únicas e diferentes também. Então, de acordo com as circunstâncias vividas por cada uma de nós, essas experiências vão variar demais. E também, nesse episódio, eu vou falar bastante sobre o que eu li num livro muito especial para nós mães, que eu recomendo demais, chamado Maternidade Ressurreta. É da editora Trinitas. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse episódio. Recomendo muito a leitura desse livro. E nesse livro tem um capítulo inteiro sobre o Evangelho e nossas experiências de parto. Então, bastante do que eu vou falar sobre parto, né, e a Bíblia, é o que eu li nesse livro, o que eu aprendi com as escritoras desse livro. Então, já quero dar o crédito para elas logo agora no início, para vocês saberem a fonte daquilo que eu estou falando, que não estou tirando da minha cabeça, mas eu concordo bastante com aquilo que li e aprendi muito. Então, vamos lá. Eu sou mãe de 3, como vocês sabem, né? Quem é ouvinte aqui do podcast já sabe um pouquinho sobre a minha família. Desses 3 filhos, os 3 vieram através de uma cesárea, né? Cada uma teve uma cesárea bem diferente da outra, inclusive. E eu nunca quis uma cesárea. Quando estava tentando engravidar e quando engravidei do meu primeiro filho, eu sempre falava que eu queria um parto normal. Na minha primeira gestação, eu tive uma doula que me acompanhou, que me orientou, que me ajudou a escrever meu plano de parto. E eu não queria uma cesárea, né? E eu sempre falava, não, mas se precisar ser, não tem problema, né? Seja como Deus quiser e tal. Mas lá no fundo do meu coração, eu queria sim só o parto normal. E eu me sentia no controle da situação, de certa forma, né? Tendo todos os meus planos, colocando assim toda a minha checklist daquilo que eu queria que acontecesse no dia do parto. E logo no final da gestação, meu médico, que infelizmente lá no final eu fui descobrir que era bastante cesarista, e talvez aí, né, que as nossas escolhas também influenciam o resultado, né, as nossas experiências e circunstâncias também. E eu fui influenciada por ele a fazer uma cesárea. E como eu estava, né, no final da gestação, a gente tem todos os medos e inseguranças e eu estava vulnerável, eu acreditei que eu precisava de uma cesárea. Hoje eu olho para trás e sei que poderia não ter sido uma cesárea. Mas foi uma cesárea. E em termos de, assim, cirurgia em si, a cesárea foi um sucesso. A recuperação também foi muito boa, meu filho veio cheio de saúde, mas eu tive uma experiência muito traumática no hospital. E, em resumo, eu tive o bebê bem na troca de turnos das equipes lá, né, das enfermeiras e todo mundo, e depois que meu médico terminou né, a cesárea, se despediu de mim, a equipe devia vir e me transportar para a sala de recuperação, né, da anestesia e tal, e eles me esqueceram lá. Eu fiquei lá no centro cirúrgico deitada, sem saber, assim, o que fazer e fiquei sozinha. E foi saindo um a um, né, o médico saiu, a instrumentadora saiu, todo mundo foi saindo, daqui a pouco eu me vi sozinha e fiquei esperando, né, eu estava muito feliz, depois que eu tinha visto meu bebê, eu estava, assim, no céu, e fiquei lá, fiquei sozinha, e fiquei, e fiquei.
e elas não tinham nem me enfaixado ainda, né. Então, assim, meio que uma cena bem desconfortável, assim, uma situação muito desconfortável pra mim. E eu lá deitada, de repente, eu escutei o barulho de alguém passando, assim, no corredor, na porta. Eu levantei, assim, só o meu pescoço pra ver e vi que tinha uma pessoa passando e falei: "Moça, moça", né. E ela veio olhar e ela falou assim: "Ah, eu sou da limpeza", ela falou, né, era é uma das zeladoras lá do hospital. E eu falei assim: "Alguém vai vir aqui, me levar pra outro lugar?", né, eu nem sabia os termos que usar. E ela falou: "Nossa, te deixaram aí? Não tem nenhuma enfermeira agora aqui". E ela falou: "Tá em troca de plantão, nossa, acho que esqueceram, né, e tal". E daí eu, poxa vida, né, mas eu estava em alfa, viu gente, estava muito feliz, não fiquei braba, só fiquei assim, ali meio confusa na hora. Hoje eu consigo rir da situação, né. Então depois, né, daí vieram as moças do novo turno, demoraram mais um pouquinho, vieram e tal. Então, em resumo, assim, depois de tudo, eu acabei levando 3 horas pra ficar com o meu bebê, né. E ele nasceu super saudável, estava com o pai, estava seguro, estava tudo certo, mas eu, né, não tive, assim, nenhuma informação né, onde estava o meu bebê, o que que eu tinha que fazer, e daí me deixaram, depois me esqueceram de novo na sala de recuperação. Eh, e assim foi o início, né, ali, aquela experiência foi bem difícil para mim, e depois, assim, na hora eu não consegui processar muito, mas depois eu acabei percebendo que eu, tinha ficado um pouco traumatizada, né, com isso. Além disso, na hora da anestesia, eu fui bem, maltratada, assim, pela anestesista, essa é a palavra, né. Ela teve dificuldade para fazer anestesia e eu fiquei tensa, e ela cada vez foi mais rude, eu fui ficando cada vez mais tensa, e quem já fez a peridural sabe que a gente precisa relaxar a coluna, todo mundo fala, né, e eu não estava conseguindo relaxar gente, não tinha como. E demorou bastante, e no final ela conseguiu, mas não me falou que conseguiu, e falou para eu deitar, e eu fiquei: "Meu Deus, será que deu certo?", né. E eu ali com medo: "Será que eu tô anestesiada mesmo? Será que eu não vou sentir dor?", né, e eu fiquei com bastante medo nessa hora. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência de cesárea, né. Aí quando eu engravidei do meu segundo filho, eu falei: "Não, agora eu vou contratar a equipe humanizada, vou fazer o negócio direito, né, entre aspas". E lá fui eu, né. Fui, paguei caro por isso, usamos dinheiro que não tínhamos, assim, né, depois ficamos pagando por isso por um bom tempo. Não consegui o meu parto humanizado mais uma vez, precisou ser cesárea. Nesse caso, precisou mesmo ser cesárea, mas não consegui o parto dos sonhos, né, que eu queria. Aí chegou a terceira gestação e fui também para uma cesárea, né, foi tudo assim. Esperei a bolsa estourar e precisou ser cesárea, precisou ser bem rápido, ela já nasceu, a minha filhinha nasceu sem respirar e foi bem corrido ali, mas foi bem rapidinho e eles conseguiram ajudar ela, ela ficou bem pouquinho tempo na incubadora e deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, só esse é um resuminho, né, das minhas experiências, de nascimento dos filhos, e nenhum deles foi o parto dos sonhos, digamos, né, aquele que eu tinha idealizado, aquele que eu queria dentro da minha cabeça. O parto, ele é ali o início, mas ele não é definitivo, né, e eu acho que a gente às vezes acaba tratando o parto como a coisa mais importante, corre o risco de ter o início da maternidade difícil, porque ficou idealizando ali quando não consegue, que é a maioria dos casos, né, nem sempre acaba numa cesárea, mas acaba tendo muitas dificuldades no meio do parto normal. Então, quando a gente não consegue, a gente acaba ficando frustrada e já começa a nossa experiência como mães com essa frustração no coração. E a gente precisa pensar assim do qual que é a mensagem que a cultura nos conta. A cultura nos conta que é possível sim a gente ter o parto dos sonhos, que é possível a gente ter essa perfeição, né? Que se você fizer tudo certinho, você vai alcançar o parto que você sempre sonhou. E que se você não conseguir esse parto, porque você fez alguma escolha errada no meio do caminho, que você, falhou, né, algo ali no meio do caminho, você errou. Então, essa coisa da conquista do parto perfeito, ela é colocada sobre nós mulheres como algo que precisamos alcançar, caçar, né, como se fosse o santo graal, e a gente precisa, assim, fazer de tudo para conseguir ele, né, como no meu segundo filho, a gente até se endivida para conseguir esse parto, e como se a gente pudesse controlar a chegada dos nossos filhos.
né? A gente acaba usando isso como uma exibição da nossa força, do nosso empoderamento, essa palavra é muito usada, né? Do nosso controle sobre as coisas. E a gente lê, né, muitas experiências de parto, as mulheres passando por todas as dificuldades, mas conseguindo chegar naquele momento tão almejado, né? Quase aquela perfeição dentro do parto. Aos olhos do mundo, é muito atraente você poder compartilhar e exibir esses relatos de parto, né? Eu mesma já li muitos relatos e sempre gostei de ler os relatos, acho eles muito bonitos. E realmente tem mulheres que conseguem ter um parto muito legal, muito bacana, mas essa não é a questão que está em pauta aqui, né? O que está em pauta, gente, é como está o nosso coração diante dessa conquista, né? Desse parto dos sonhos. A gente está realmente rendido aos pés do Senhor, crendo que esse é o plano dele para as nossas vidas, ou a gente tem um entendimento de que nós estamos controlando aquela situação, de que nós temos a sabedoria necessária para conseguir esse parto dos sonhos, temos os recursos necessários, a equipe necessária, e assim, a gente controla tudo para chegar nesse momento, né, do parto dos sonhos. Nós precisamos lançar todas essas coisas, todos os nossos desejos aos pés da cruz. Porque até já falei uma vez sobre isso, né? No episódio de crenças, acho que foi o primeiro episódio desse podcast. Eu falei sobre a questão de nós acreditarmos que nosso valor está nessas coisas, né? Se eu sou uma boa mãe, se eu conseguir esse parto dos sonhos, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher capaz, eu tenho poder, eu sou empoderada, né? Mas quando a gente acredita que o nosso valor, o nosso empoderamento vem de Jesus, do Espírito Santo, nós não podemos dar esse crédito ao parto. Não é o parto que nos capacita a sermos mães, boas mães, né? Não são as nossas escolhas, mas é sim o nosso Senhor Jesus, Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Claro, gente, busque, né? Estude, se informe, faça o que for necessário para conseguir o parto que você acha que precisa ter, né? E eu não vou entrar aqui em questões do que é o melhor, do que é o pior, do que é certo, do que é errado, nada disso. Mas o nosso coração esteja realmente firmado e focado no Senhor Jesus, que a gente possa realmente se render a Ele, saber que tudo que a gente vive faz parte de um plano maior e de uma história mais grandiosa. As nossas experiências de parto não são definitivas no sentido de que elas não têm um fim em si mesmas, né? Que a nossa experiência da maternidade não precisa ser definida pela nossa experiência de parto. Uma coisa que eu gosto muito sobre desse livro que eu tô usando como referência para esse episódio, que tá na descrição ali, vocês podem acessar o link, é que ela sempre traz a mensagem do evangelho sobre as coisas, assim, que parecem ser triviais da maternidade. Então, vamos pensar, assim, o que o evangelho nos ensina sobre o parto? A gente sabe que na criação, Deus fez tudo perfeito, tudo lindo, não havia dor. Lá no Éden, né, as coisas eram realmente perfeitas. E eu acredito que lá a Eva poderia ter tido o parto dos sonhos, né? Deus já falou lá em Gênesis: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Então, era plano dele que a humanidade tivesse filhos, né? Que a humanidade se reproduzisse. E com certeza lá, sem o pecado, nós poderíamos ter os relatos de parto mais maravilhosos do mundo, sem dor, né? Só cheio de suspiros e alegrias. Mas o que aconteceu com a queda, né? Deus falou: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, lá em Gênesis 3,16. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a humanidade foi amaldiçoada por causa do pecado, e através disso a mulher passou a sofrer a dor do parto, né? A experiência de dar à luz se tornou uma experiência de dor. Desde a queda, né, o multiplicar, o sejam fecundos, né, não se tornou somente uma experiência alegre de ter filhos, né? A gente tem essa experiência de ter filhos misturada com dor, com esforço, com sofrimento, como a gente já sabe, através de todos os nossos relacionamentos, né, por causa do nosso pecado. Todos os nossos relacionamentos são manchados, né, por isso, e a gente acaba tendo experiências difíceis
por causa da queda, né? A gente vive no mundo caído. E aqui eu vou ler um trecho do livro que diz o seguinte: nós não sofremos somente dor física e adversidades, mas também temos um coração obstinado em busca constante de controle, estabilidade e segurança em tudo, exceto em Deus. Particularmente no parto, temos a mentalidade de encontrar conforto e escapar da maldição ainda em nosso corpo físico, sem pensar em nossa necessidade de escapar da pior de todas as maldições que se encontra na alma. Nosso esforço se presta a redimir a experiência de parto, em vez de confiar no único e verdadeiro Redentor. Eu achei isso muito forte e muito verdadeiro. Isso revela nosso orgulho, revela a nossa idolatria do coração, que a gente tenta nos redimir através de experiências como o parto, nos empoderar através de experiências como o parto, sendo que o nosso único redentor é o Senhor Jesus. Mas na história do Evangelho temos a criação, temos a queda e temos a redenção, que é a luz que ilumina toda aquela que dá a luz. Né? Foi por meio de sofrimento que Deus enviou a nós o nosso Salvador, que nos libertaria das amarras. Né? Jesus veio e sofreu no nosso lugar. A gente vê a história de Maria, né? Uma moça sozinha, sem saber onde, como teria seu filho. Pensa, né? Ela não sabia nem onde ia ter o filho. Pensa na falta de controle que ela teve ali, né? Quantas de nós vivemos isso, de não saber nem onde o filho vai nascer? A gente hoje em dia escolhe tudo, né? Se quer ter em casa, se quer ter no hospital, se quer essa equipe, se quer outra equipe, qual hospital vai ter, né? Mesmo na rede pública aqui no Brasil, né, a gente ainda tem como escolher muitas coisas. E a Maria não teve escolha nenhuma, controle nenhum, né? Ela não sabia de nada até o dia que ela entrou em trabalho de parto, né? E deu à luz ao nosso Redentor. Na terra suja, né, entre bichos, né? Então não tinha hidromassagem, não tinha aromaterapia, não tinha anestesia, não tinha nada disso, né? E foi por meio desse relato de parto que Deus continuou a sua grandiosa história, né, enviando o nosso Redentor como um bebê. E para nascer, Jesus atravessou uma maldição a fim de destruir a maldição, né? Ele atravessou a maldição do parto dolorido e trouxe a libertação para nós, né? Através da sua morte na cruz. Eu acredito muito assim que nos dias que nós vivemos hoje, a gente pode nesse mundo caído experimentar a graça de Deus, experimentar a graça comum através da medicina, através do cuidado, né, de que Deus nos dá através de outras pessoas, né? As misericórdias de Deus são abundantes, a graça do Senhor abunda na medicina, na ciência, em tudo aquilo que foi descoberto, em tudo aquilo que foi possível ser alcançado. Então, hoje em dia, nós podemos ter as doulas, né? Isso é graça do Senhor, né? Poder ter esse auxílio. Tem uma anestesia pode ser também vista como graça do Senhor, e a cesárea também, em casos em que ela é necessária para salvar vidas, né? E Deus não precisaria nos dar nada disso, mas Ele nos ama, e Ele nos concede essas bênçãos, esses privilégios de podermos ter algum tipo de conforto, né? Até playlists que podem nos ajudar, né? No horário no trabalho de parto e assim por diante. Isso é graça, isso é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ele nos ama e Ele nos concede esses privilégios. E a história do Evangelho não acaba ali na redenção, mas ela acaba na consumação. É quando virá o fim dos nossos gemidos. Quando Jesus voltar, nós não vamos mais ter dor. E nem dor de parto. Toda a maldição do pecado vai ser removida, todas as feridas serão curadas. E mesmo que você tenha tido uma experiência de parto difícil, traumática, muito diferente do que você sonhou, mesmo que você tenha arrependimentos, como eu tenho, sobre algumas escolhas que foram feitas durante a gestação, durante a espera, nós podemos saber que a nossa experiência de parto não representa a palavra final de Deus para nós. A nossa esperança está somente na história do Evangelho, né? Então, nós podemos ter relatos diferentes, com resultados diferentes, mas independente disso, que a gente possa saber que o nosso valor não está nas nossas experiências dessa terra, mas sim naquilo que o Senhor Jesus realizou por nós. E é sobre Ele, por Ele, para Ele que vivemos, né?
Ainda acho importante mencionar que é sim muito sábio a gente buscar conhecimento, é sim muito importante a gente compreender o que acontece durante o processo de parto, a gente ter informação, assim como para qualquer coisa nessa vida, né? Tudo que a gente, as questões fisiológicas do bebê, é importante a gente ter esses conhecimentos, buscar, né? Saber tudo isso, quais são as nossas opções, né? Médicas e hospitalares, ou se queremos ter filho em casa, ou, né, tudo isso a gente pode, através de informação, busca e leitura, né, descobrir, conversar com pessoas capacitadas, não tem nenhum problema nisso, gente. Mas há uma diferença entre buscar conhecimento para tomar, né, boas decisões, estar preparadas, e precisar estar no controle de cada detalhe. E é muito fácil a gente cair no orgulho, no desespero, né? O orgulho por podermos controlar as coisas e termos capacidade em nós mesmas, né? E caso a nossa história não seja da forma que a gente pensou, sonhou, planejou, a gente entra em desespero, frustração, achando que, né, tá fazendo tudo errado, que a culpa é nossa e tudo mais, né? Então, que a gente possa realmente colocar o nosso valor na história de redenção de Cristo e não nas nossas escolhas e no parto que temos, né? Quando a gente fala sobre o parto dos sonhos, o parto perfeito, o parto ideal, a gente precisa pensar se as nossas expectativas, os nossos planos não estão exagerados ou muito idealistas à luz da queda, né? À luz do pecado. A gente precisa ser um pouco mais realista, entendendo, né, a história do Evangelho, a trajetória da história bíblica, para a gente entender que, mesmo quando as coisas não vão como nós sonhamos, mesmo quando as coisas não são de acordo com os nossos planos, Deus tem uma linda história para escrever, uma história de redenção que não tem tanto a ver com esses detalhes da nossa vida, mas que, por misericórdia, por graça, pela sua graça, ele usa essas histórias, esses relatos para encorajar outras pessoas, né? Para que possamos servir a comunidade de fé. Quantas coisas, né? Deus me ensinou através dessas experiências frustradas de parto que eu tive. E chegando na terceira experiência, né? Que foi uma experiência bem diferente das primeiras. Simplesmente eu consegui enxergar que, através dessas frustrações, Deus está moldando meu coração, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me santificando, e por isso eu não posso ter nenhum outro sentimento que não seja gratidão enorme ao Senhor. E eu vejo grandes milagres sendo realizados na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, através dessas dificuldades, através desses desafios que a gente enfrenta, né? No meu pós-parto mais recente, agora, né? Minha filhinha tem 1 mês. Eu tive complicações no corte da cesárea, tive infecção, tive um hematoma que precisou ser drenado e foi muito dolorido, foi bem difícil, né? Cuidando dos outros dois, mais da nenenzinha, claro, né? Tendo ajuda tal, mas foi bem, bem difícil mesmo. Eu poderia, né? Talvez se essa tivesse sido minha primeira experiência, né? Antes de ter passado pelas outras, onde o Senhor já começou a trabalhar na minha vida, talvez eu teria sentido uma frustração maior, mas dessa vez, pela graça do Senhor Jesus, eu posso olhar para tudo isso com muita gratidão e entender que, mesmo nessas dificuldades, o Senhor tem um plano, tem um propósito e que eu não sou definida por nenhuma dessas coisas, né? Que a história da minha família é definida simplesmente pelo plano de salvação do Senhor, pela história do Evangelho, por tudo aquilo que o Senhor deseja para nós e não por aquilo que eu desejo para minha família. E não tem nenhum lugar melhor para a gente estar do que no centro da vontade do Senhor. Então, que não seja a nossa vontade realizada nos nossos partos, mas sim a vontade do Senhor. Que a gente possa buscar informação, que a gente possa ser zelosas com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que o Senhor nos concede, mas que nós possamos confiar plenamente no Senhor, entregar a Ele o controle das nossas vidas, sabendo que mesmo se a gente não tiver aquilo que a gente acha que deveria ter, a gente sabe que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e que é o que Ele quer que a gente tenha que teremos. E isso basta. Isso nos alegra.
né? Essa reflexão sobre parto talvez não seja algo que você esteja vivendo hoje. Né, as ouvintes aqui do podcast são mães, talvez tenha alguma gestante aí que pode ser abençoada por essa reflexão. Mas se você tem alguma amiga que está grávida, manda esse episódio para ela, para que ela também possa refletir sobre tudo isso. E se você teve uma experiência de parto que te deixou frustrada, te deixou traumatizada de alguma forma, eu oro para que o Senhor cure o seu coração e mostre para você o que Ele deseja através da tua experiência única, né? Única, que só pertence a você, que só você e o Senhor sabem de fato os sentimentos que estão aí nesse coração, mas que Ele use essa experiência para trabalhar no teu coração, para trabalhar na tua vida e que se transforme em grande bênção aí para tua família e para o teu lar. E se você foi uma das agraciadas que teve uma experiência de parto dos sonhos, glórias a Deus por isso. Que o Senhor seja glorificado e somente o Senhor seja glorificado. Que o Senhor possa limpar o seu coração de qualquer orgulho, de qualquer altivez, mas que você possa render graças e ser grata ao Senhor por essa experiência que você teve. Amém? Uma ótima semana, queridas. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.